dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Bom dia. Sempre uma satisfação voltar, sempre uma satisfação estar aqui para a gente conversar sobre temas tão relevantes, tão importantes. Hoje eu estou falando um pouquinho mais baixo porque minha voz não está tão boa, então quem estiver lá atrás, que quiser dar uma chegadinha para frente, se achegue. Eu estou com uma certa alergia, uma tosse alérgica, então pode ser que minha voz esteja um pouquinho mais baixa, então vocês podem tentar vir para frente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que toca a todos nós, que é religião e religiosidade. Assuntos bastante interessantes que nos fazem questionar diversas coisas, diversas falas. E aí, para começar, para trazer aí um estímulo, algo que nos instigue, eu começo já com falas de Jesus. Uma fala de Jesus que na verdade não era dele, era de Isaías, mas que ilustra aí o que a gente pensa aqui e precisa refletir, sem dúvida. É lá do Evangelho de Mateus, do capítulo 15, versículos 8 e 9, quando ele, após ser questionado pelos religiosos da sua época, por que os seus discípulos não cumpriam aqueles ritos prescritos pela cultura judaica, ele responde citando Isaías. Ele fala assim: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. E aí eu fui lá em Isaías procurar o que é que Isaías escrevia exatamente sobre isso. E a gente vai encontrar lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, a seguinte fala: o Senhor disse: visto que este povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. Para ainda mais aclarar do que a gente está falando aí, a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele traz ali questões que são bem curiosas. Só Lucas fala disso. Só Lucas, que foi quem foi incumbido por Paulo para fazer o Evangelho, que seria de Paulo, mas Paulo não conseguiu fazer porque estava preso. Ele foi, então, como médico que era, fazer toda uma investigação e entrevistou, em especial, as mulheres, em especial Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Berenice, Joana de Cusa, as mulheres que conviveram com Jesus. E ali Lucas traz a parábola do bom samaritano, que é uma parábola ímpar. Na minha opinião pessoal, é a melhor parábola dos evangelhos. Na minha opinião pessoal, a parábola do samaritano é uma parábola fantástica, que vai ilustrar essa ideia de que muito frequentemente nós nos aferramos a um religiosismo por conveniência. Só para lembrar, a parábola conta de um homem que vinha descendo de Jerusalém para Jericó, 800 metros acima do nível do mar, para 250 metros abaixo do nível do mar. E no caminho ele foi vítima de salteadores, ladrões, que deram uma surra nele e deixaram-no jogado lá, semi-morto, repleto de ferimentos e nu. E aí, passando por ali, descendo também, vinha um sacerdote. O sacerdote viu e passou do outro lado. O levita, que é o auxiliar de sacerdote, o cargo de levita é da tribo de Levi. O pessoal que trabalha
nessa tribo, as pessoas que nascem sob essa tribo de Levi, são colocadas para auxiliarem no templo. É como se fosse o sacerdote o alto clero e o levita o baixo clero. É o ajudante de sacerdote. Ele passa, olha, há quem diga inclusive que ele era o ajudante daquele sacerdote, vê o que o sacerdote fez e faz igual. É uma opção aí de interpretação que a gente pode ter. E aí com isso, vindo de viagem, não fala se estava subindo ou descendo, hora nenhuma é falado isso, vem um samaritano que vê, se compadece, se aproxima, derrama óleo e vinho, óleo, azeite de oliva, né? E vinho, naquela época não estava tão caro quanto está hoje, né? O azeite de oliva é que agora você tem que parcelar em 4 encarnações. Mas não está tão caro, né? Não era tão caro, na época era fácil. Não estou entendendo por que você está desligando toda hora, mas tudo bem, vamos lá. Sim. E aí ele derrama óleo e vinho em faixa e aí coloca ele no seu animal de carga. Na tradução de Pastorino ele coloca que é um jumento. E vem, leva ele para uma hospedaria, cuida, ao se despedir, diz para o hospedeiro que está pago aqui, pega 2 denários, ou seja, 2 moedas, supostamente 1 denário, segundo a fala de Pastorino, é correspondente a 1 dia de trabalho. Uma moeda que vale por 1 dia de trabalho. Numa época em que se fazia escambo, em uma época que dinheiro era uma coisa rara. Quem mais lidava com dinheiro era justamente o pessoal do turismo, os hospedeiros, né, os hospitaleiros, os estalajadeiros. Eles é quem lidavam com dinheiro, porque vinha muita gente de um lado para o outro, pouca gente lidava com dinheiro, e aí ele vai, pega aquele dinheiro, paga, e diz assim, ó, tá aqui 2 denários para você gastar com ele com o que for necessário. Se for preciso mais, pode gastar, que eu estou empenhando a minha palavra. Olha que importante, numa época em que dívida fazia com que as pessoas virassem escravas. Numa época em que dívida, para você ver o bem que esse cara fez. A gente às vezes não tem noção do tamanho do benefício que o bom samaritano fez. Ele empenhou o próprio nome em prol daquele homem ferido que ele não sabia quem era. Como eu disse, ele estava nu e semi-morto, ou seja, estava desmaiado. Então não dava para saber, porque você reconhece no Oriente Médio as pessoas quem são pelo sotaque e pelas vestes. Não tinha nem sotaque nem veste para saber. Se aquele homem fosse um judeu, se aquele homem fosse um grego, se aquele homem fosse um soteropolitano, se aquele homem fosse... Não tinha como saber quem era aquele homem. E aí ele mesmo assim empenha a palavra, empenha seu nome, sob riscos terríveis, até porque pelo fato dele ser samaritano, ele era detestado. Ele estava na Judeia, sendo samaritano, ele era odiado, ele corria risco, inclusive, com relação à própria vida. E se soubessem que ele, carregando aquele homem, ele tocou no judeu, meu Deus do céu, seria? Ele poderia inclusive ser incriminado, foi você que fez isso com ele. No entanto, ele vai lá, empenha e faz. E aí é interessante para a gente pensar, e Pastorino tem uma interpretação interessantíssima com relação a isso. Ele diz assim: o sacerdote e o levita, ou seja, responsáveis pela religiosidade à época, são usados como símbolo na parábola, são símbolos curiosos, porque eles, para fazerem os ritos necessários, eles se utilizavam de azeite e vinho. No altar de sacrifícios, no templo, eles ali traziam sacrifícios e untavam os sacrifícios com azeite e vinho.
É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, pegue o azeite e o vinho e derrame ele nas feridas de quem sofre, e não em altares vazios. Isso vai agradar muito mais a Deus do que o que vocês têm feito. Ou seja, rompam com os ritualismos. É interessante porque na época, e ainda hoje para o judeu ortodoxo, existem quantos mandamentos, gente, para os judeus, você sabe? 613 só. São 613 mitzvot. São os mandamentos. Que uma determinada tradição, que a gente inclusive importa para o Ocidente, condensa em 10, que são as 10 falas de Deus a Moisés no Monte Sinai. Ali é condensado os 600, porque os 603 são detalhados. Por exemplo, lá tem dizendo o mandamento que o homem judeu não pode raspar a barba, a mulher judia não pode cortar o cabelo, ninguém pode usar uma roupa feita com 2 tipos diferentes de tecido, não é possível comer peixe de couro, não é possível comer porco. Está tudo lá na Torá. Os 5 livros do judaísmo: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Estão ali os 613 mandamentos, que é a tradição de Hilel. Hilel foi avô de Gamaliel. Quem leu aqui Paulo e Estevão lembra de quem é Gamaliel. Gamaliel foi o preceptor de Saulo de Tarso, que virou depois Paulo. Gamaliel, que inclusive se identificou com a lógica do que o Cristo trazia. Pois bem, Gamaliel, o avô dele chamava Hilel, era considerado um sábio, um rabi sábio. E ele teve a ousadia, a coragem de condensar os 613 mandamentos em 2. Isso é repetido por Jesus em diversos pontos do Evangelho de Mateus e de Marcos em especial. Mateus e Marcos principalmente. E nessa fala no de Lucas, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, Hilel condensou uma fala que está lá em Deuteronômio, uma fala que está lá em Levítico. Deuteronômio 19:18, Levítico 6:5. E aí juntou as duas e fez 2 mandamentos apenas para condensar os 600. Se você fizer esses 2, você vai estar respeitando todos os 613. Ele condensou. E aí o que é que acontece? Olha que curioso isso. Quando ele condensa isso, o sábio, o doutor da lei, que fez a firula, que Jesus estava chegando de viagem, passou pela Samaria, capítulo 9 de Lucas, e aí na Samaria, João foi incumbido, junto com seu irmão Tiago, a procurar guarida, para eles não passarem a noite ao relento. Só que os samaritanos não respeitaram o código de ética do Oriente Médio à época, que era dar albergue a qualquer viajante, não negar um copo d'água, sabe, dar o auxílio necessário para os viajantes. Eles não fizeram isso, eles se negaram a ajudar pelo fato de eles serem judeus. E os samaritanos detestavam os judeus a ponto de matarem judeus que passassem pela Samaria. Se estivessem desacompanhados, era quase certo. Do mesmo modo contrário, os judeus também odiavam os samaritanos, por conta de uma rixa. Os judeus acreditavam que o ponto mais alto do mundo era o Monte Sinai, o Monte Sião, lá em cima onde ficava o templo de Salomão, o primeiro templo que foi derrubado com a invasão da Babilônia, foi reconstruído a mando de Ciro, e aí foi derrubado novamente com a invasão. Na verdade, foi alterado com Herodes o Grande, pouco antes de Jesus. E aí foi considerado justamente o terceiro templo, porque foi colocada a Torre Antônia lá. E aí foi derrubado no ano 70 por Tito, que era coronel, depois virou imperador de Roma. Ele sitiou Jerusalém
durante 2 ou 3 anos, se não me falha a memória, e aí derrubou, e lá hoje só tem o Muro das Lamentações, que é o que sobrou do segundo ou terceiro templo de Jerusalém. Pois bem, eles acreditavam que lá era o lugar mais alto do mundo. Não era, né? Óbvio que a gente sabe que não é. Mas eles acreditavam nisso e por isso lá era um lugar para louvar a Yahvé, Deus. Só que os samaritanos não concordavam com isso. Para eles, o lugar mais alto do mundo era o Monte Gerazim ou Gerazim. E eles louvavam lá. Manassés mandou construir um templo que depois foi destruído, mas eles louvavam lá. E aí o que acontece? Eles tinham essa rixa. Eram todos hebreus, mas eles tinham uma rixa terrível. Se odiavam mutuamente. E aí, quando Jesus pergunta ao doutor da lei, o doutor da lei vai e diz assim: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele não queria que Jesus respondesse ali, é tal, porque o que ele respondeu, né? Se Jesus respondesse é tal mandamento, ele iria bater de frente ali e simplesmente ia ter o que? Réplica, tréplica. Ele queria era briga, ele queria polêmica, era uma pergunta embaraço. Então por isso ele teve aquela firula de levantar, que está lá no texto, né? Um doutor da lei se levantou. Não se fazia isso na época. Os doutores da lei, os mestres, os rabis, falavam sentados, como ainda é hoje no Oriente. Essa história de falar em pé é coisa do Ocidente. E aí o que acontece? Fez essa firula, essa presepada, para se dizer discípulo de Jesus. Mentira, Jesus tinha percebido. Aí pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde: o que diz a lei? Como você a lê? Porque não interessa só o que diz a lei, é importante saber como é que a gente lê. Qual a nossa interpretação? Aí ele responde essa resposta dada por Iléu: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito, de todos os seus recursos, etc. E a Deus, e ao próximo como a si mesmo, né? Pois bem, ele responde isso, e aí Jesus diz: então vai e faça isso. E ele, insatisfeito, porque ele queria era briga, queria era querela, ele vai e pergunta: mas quem é meu próximo? Para o judeu na época, o próximo era quem vivia junto, quem estava ali, quem comia na mesma mesa. Era um familiar, ou no máximo um irmão da raça, um vizinho, um amigo, alguém, ou um irmão da raça. Jamais um estrangeiro, e muito menos um inimigo, como era o samaritano. Aí Jesus se utiliza de parâmetro o samaritano. Tanto assim que no final, Jesus pergunta: para você, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E o doutor da lei não responde assim. O samaritano, não, era uma ofensa, um orgulho, ele não ia dizer isso de jeito nenhum. O samaritano, ele poderia até ser mal visto. Ele responde o quê? Aquele que teve misericórdia para com ele. E aí é interessante porque Jesus está nos instigando aí que o que interessa é ter misericórdia. Não interessa seguir ritualismo, não. O sacerdote da história e o levita, eles desciam de Jerusalém para Jericó. O caminho que se fazia, ainda mais naquela época, Jesus estava chegando a Jerusalém, vindo da Samaria. Na Samaria, quando foi negado a guarida, João chegou para Jesus para falar e disse assim: Senhor, não conseguimos guarida, nenhum samaritano nos acolheu. Vamos orar a Deus para que Deus mande fogo do céu para queimar a Samaria, queimar os samaritanos todos. Quanto carinho, né? Quanto amor, quanta amorosidade. Não tinha compreendido nada da lição de Jesus. Mas aí Jesus diz: João, eu estou aqui não é para perder vidas, é para salvá-las. E aí Jesus falando aquilo naquela sala, imagine aí, que aquela situação ali, eu imaginei uma sala, mas não tem texto, não fala hora nenhuma sala, né? No lugar onde ele estava ali. E aí eu fico imaginando, primeiro João engolindo a seco a saliva ali naquele momento, ouvindo aquilo, né? Dizendo: ih, essa daí foi para mim. Né? E segundo, é como diz Haroldo Dutra Dias, né? Ele diz assim que Jesus contar essa história
É a mesma coisa que contar uma história parecida com essa para uma sala repleta de homens-bomba com explosivos amarrados no corpo e detonadores na mão. E dizer para eles que eles têm que amar os inimigos, porque os inimigos são exemplo de carinho, de caridade e de atenção. É realmente muito impacto. A gente não tem ideia do impacto que foi a fala de Jesus quando ele trouxe isso. A gente lê hoje, não tem contexto, né? A gente lê, nem tchum. E aí quando a gente se coloca, opa, olha, o negócio foi bem sério. Quando Jesus contou isso, foi bem sério mesmo. Porque em tese, as histórias eram assim, primeiro você fala sobre um maiorzão, depois um mediano, depois um menor. Primeiro você fala, por exemplo, está dizendo para a cultura católica, vou falar do Papa, vou falar dos cardeais, do bispo, aí depois um pároco, depois um presbítero, sei lá, vou descendo. Mas não, Jesus, em vez de falar do sacerdote, o levita e o judeu comum, ele fala sacerdote, levita e o samaritano. Ou seja, tome como exemplo o samaritano que você detesta, mas que é bom. É bem desafiador, extremamente desafiador. E aí com isso a gente desperta para perceber que não adianta a gente ter uma atitude religiosa nas aparências, se não tiver uma essência de religiosidade. Aquele samaritano tão detestado teve um outro olhar diante da situação e exerceu misericórdia ali naquele instante. Isso é ser próximo, né? Isso é verdadeiramente despertar para a realidade espiritual. E aí com isso a gente vai lá em o Evangelho, em o Livro dos Espíritos, na questão 653. Uma questão interessantíssima aí para a gente refletir. Eu gosto muito dessa questão, por isso inclusive que conheço ela de cor. Ela vem trazer aqui sobre o início da lei da adoração, tá? É o momento em que ele fala sobre adoração. Ele começa na lei da adoração perguntando o que é adoração, etc. Aí chegamos aí na 653, que é justamente o quê? A adoração precisa de manifestações exteriores? A gente precisa de rituais para adorar a Deus? Aí o que é que os espíritos respondem? A adoração verdadeira é do coração. Não precisa de nada de manifestação exterior. É do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Insatisfeito com a resposta, Kardec, na verdade a equipe de Kardec, faz a pergunta: será útil a adoração exterior? Olha aí, ó. Primeiro ele pergunta: é necessário? Agora ele pergunta, por isso é a questão A, 653A, é útil? Olha a diferença, hein? Necessário? Necessário não é, mas é útil? Aí o que é que os espíritos respondem? Sim! Se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Olha que fala interessante, hein? Aí a gente volta lá para Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Que a gente vai ter ali uma fala de Jesus no sermão profético. Ele diz o quê? Que o aumento da iniquidade, o aumento da maldade, esfriará o coração de muitos. Esse é o versículo 12. O versículo 13 fala o quê? Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Eu acho fantástica essa fala, porque nós vemos isso. O aumento da maldade esfria o coração de muitos. E ai de quem esfriar o coração dos outros, né? Olha aí, ó, o mau exemplo que é dado a partir de um proceder que possa trazer ali ambiguidades
Isso pode esfriar o coração de muitos. Ah, você é espírita? Por que você estava fazendo isso, aquilo, outro, tal dia, assim, assim, assim? Isso pode esfriar o coração de muitos? Pode. E a gente arca com a responsabilidade disso. Olha que interessante para a gente refletir, né? Das nossas responsabilidades. Eu lembro quando eu trabalhava na Juventude Espírita, aqui na casa, eu era coordenador no período final, quando eu já estava para sair, eu virei coordenador da Juventude. Coordenador é como se fosse o diretor-geral. E aí eu era perguntado pelas mães: vem cá, você pode conversar com meu filho? Porque eu quero tanto que ele venha para a Juventude, que ele participe, que frequente o centro, e que também vire espírita. Aí eu aproveitava as palestras e cursos como esse para poder falar, né? Que às vezes o filho não se sentia inspirado justamente porque viu o exemplo em casa. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Eu vou lá fazer o quê? Se ela não vira uma pessoa melhor, se ele não vira uma pessoa melhor com esse tal desse espiritismo, que benefício eu vou ter nisso? Que nada, vou nada, tô fora. É nessa hora que a gente começa a refletir, né? A gente precisa perceber, como diz Francisco de Assis, que é necessário pregar o Evangelho de Jesus, se necessário com palavras. Que na verdade não são as palavras o mais importante. É o exemplo vivido, né? É o vivenciado. Diga, meu querido. Uma pergunta, uma curiosidade minha que eu fiz. A gente sabe que o mundo estudou muito a questão do símbolo e do sinal. Diferentes coisas. Ele mostrou que o símbolo é a linguagem do conseguir. Eu pergunto o seguinte: a gente não poderia, por exemplo, no catolicismo, no catolicismo, você tem as imagens do santo de Jesus, são símbolos de algo maior. A gente não daria por meio dessa adoração a eles acessando o nosso consciente, dizendo algo do tipo: eu quero me elevar, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser um sem ter. Sim. Então, ele está perguntando com relação ao uso dos símbolos na religiosidade, né? Às vezes a gente se utiliza de símbolos, como nas diversas religiões, e os rituais têm esse papel, né? E aí eu gosto sempre de lembrar a origem da palavra símbolo. Símbolo é o contrário de diábolo. Símbolo é o que une, o que junta. E diábolo ou diabo é aquele que separa, aquele que fragmenta, aquele que cinge, que quebra, então, que afasta, né? Então, com isso a gente vai lentamente percebendo por que é útil o símbolo. Olha, é útil a adoração exterior, é útil o símbolo, é útil. Desde que realmente a gente vivencie aquilo. O problema é que muitas vezes a gente fica preso no símbolo e se esquece o que ele está simbolizando. Aí eu gosto de lembrar aquela historinha curiosa de que o grande mestre apontou o caminho e a gente ficou olhando para o dedo e dizendo: ó, que dedo lindo, ó, adorando o dedo e dizendo que dedo maravilhoso, em vez de seguir o caminho que o dedo está apontando. Então a grande questão é essa: a gente precisa perceber quando estamos aprisionados ao vazio de usar apenas aquele sinal, em vez de verdadeiramente ter aquela função de símbolo. Deu para entender? Isso, a gente quando fica preso na superficialidade do verniz social, da ritualística, a gente não mergulha verdadeiramente na questão simbólica. Não adianta nada, antes de entrar no mar, eu pegar e me benzer, como eu já vi um monte de espírita fazendo, eu acho isso curiosíssimo, né? E aí, ó, se benzer, mas não tem nenhum sentimento religioso, é só uma ritualística vazia. Ali não vai ter absolutamente nenhum significado. Mas se realmente, naquele momento, você está se benzendo, você tem um olhar contemplativo e religioso sobre a coisa que você está fazendo ali, ótimo, vai ser realmente um momento em que você sintoniza com o alto. Então a questão está aí, é você mergulhar para além
da ritualística. Para que você consiga verdadeiramente vivenciar aquele sentimento, que é o que interessa no final das contas, né? Aí a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala sobre religião, que eu acho interessante no capítulo 8, no item 10. É colocado assim, lá no final do item 10, a seguinte fala: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva o fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a do coração. Isso aí é uma perspectiva crucial para que a gente perceba que a religião, qualquer que seja, conduzindo o homem ao bem, conduzindo o ser humano a ser uma pessoa melhor, ela é válida. Por isso a gente não cabe ter dentro do olhar espírita, eu sou espírita, como se fosse superior aos outros. Isso é um ledo engano. José Raul Teixeira, o médium de Niterói, admiro demais esse cara, cito muito ele, não é à toa. Ele vai dizer que não há privilégio algum em ser espírita. Mormente, nós encarnamos dessa vez com essa religiosidade aí da fé raciocinada, porque não demos certo nas outras perspectivas religiosas que abraçamos no passado. E agora, bora ver se com a fé raciocinada, essa pessoa tão difícil melhora, tem realmente uma consciência. Ou seja, não tem privilégio nenhum em ser espírita. É justo o contrário. Raul Teixeira, José Raul Teixeira, o médium de Niterói. É pra gente pensar, né? Não tem mérito nenhum em ser espírita. Pelo contrário, é preciso que a gente se responsabilize. Aliás, a doutrina espírita faz isso muito bem, né? Responsabiliza a gente o tempo todo. Não cabe mais que a gente diz, eu sou assim porque minha mãe me superprotegeu, porque meu pai foi negligente, foi omisso, porque meu avô foi hostil, minha professora foi conivente com o bullying dos coleguinhas, eu sou assim porque eu recebi uma rejeição no final da minha infância, eu sou assim porque eu estou desempregado. Não cabe mais a gente ficar responsabilizando o externo. Doutrina espírita nos implica. E isso incomoda. É a história que eu sempre falo, né? Uma vez a doutrina espírita faça sentido na sua vida, nunca mais você erra em paz. Nunca mais. Não dá, a gente se responsabiliza, a gente se implica, a gente se pergunta, e eu com isso? Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Então a gente vai lentamente despertando outro olhar. Diga, Moniquinha. Meu filho, com relação a algumas pessoas que a gente sabe que elas fazem doações grandes, aquela história toda, que você sabe que aquilo tem interesses, às vezes políticos, às vezes outros. Se parassem para pensar, mesmo sendo dessa forma, é melhor do que não fazer nada. Com certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É melhor do que não fazer nada, é óbvio. Agora, sempre, como dizem os espíritos a Kardec, é preciso olhar o fundo das nossas intenções. Né? Sempre. Se a intenção foi para agradar a plateia, aí a gente sabe que o mérito é bem menor, né? Mas é melhor do que não fazer nada, com certeza, com certeza. Talvez essa situação possa estar sendo focada na pessoa que ela
Sim. Talvez seja um degrau para o que vem a seguir, né? Então, realmente, faz toda a diferença. Às vezes, nesse momento aí que você está fazendo uma coisa para agradar a plateia, você percebe o impacto que isso tem na vida dos outros e toma gosto pela coisa. Aí, sai do verniz social e aprofunda, né? Então, pode ser que seja um passo para o que vem a seguir. Sim. Olha que pergunta interessante. Se há perfis de pessoas para tipos de religiões, claro, existe. Eu não citei agora Raul Teixeira, vou voltar a citar ele. Ele diz assim, olha que interessante, né? A gente não tem que ficar julgando a forma de viver a religião do outro. Por exemplo, ele vai dizer assim, existem pessoas que vivem o cristianismo com uma atitude que muito constantemente os espíritas têm a sua aversão, porque são muito rígidos, muito severos, são muito, como é que eu diria, aferrados, assim, uma severidade tamanha. E aí o que é que Raul Teixeira vai dizer? É possível que aquela seja a primeira encarnação daquela pessoa como cristão. E aí ele traz o atavismo da vivência religiosa anterior, de outras culturas, outras lógicas, e tenta transportar essa atitude para o cristianismo. Então que a gente respeite aquele momento em que a pessoa está vivendo, né? A gente permita, eu gosto sempre de falar isso, né? A gente precisa permitir que o outro seja ele mesmo. E aí depois de um tempo eu parei a parar de falar isso. Não cabe a gente permitir ou nada, não está na nossa mão esse tipo de poder de permitir ou não permitir que o outro seja quem é. Está em nós o dever de respeitar. Permitir, a gente não cabe que a gente permita nada, não. É respeitar o fato de que a pessoa é o que ela é. Também tem espíritas de exagero louco, né? Uma vez eu assisti uma palestra, o cara falando, Nina, ele me botou de um jeito que quando eu saí, eu achava que eu estava respirando muito, pegando oxigênio que já não era mais meu. Tudo que eu fizesse, parecia que eu estava fazendo errado. Um horror. Ninguém também vive desse jeito, né? A gente precisa levar em conta as nossas imperfeições, né? Cabe que a gente seja inteiro. Perfeito nessa encarnação ainda não dá, não. É preciso que a gente, inclusive, perceba que essa perfeição é algo até meio bem para o futuro, né? Não cabe que a gente fique nessa atitude equivocada. Então, aí a gente vai para o texto de Joana. É um texto cujas frases, cada frase daquele texto ali dá pra gente fazer um seminário de final de semana inteiro por frase ali, né? Ela já começa falando isso, né? Que a gente vive em uma época em que o parecer em contraponto com o ser é algo aí importante, né? A gente tem uma ênfase no parecer. As pessoas querem parecer. Tão atual, né? Isso aí, essa fala de Joana. Nessa época de redes sociais, as pessoas querem parecer o que não são. E aí com isso mostram uma imagem pública, uma imagem social que não corresponde à realidade. E aí com isso ela vai falar que isso gera os seres humanos espelho. Ela fala homens espelho, mas eu não gosto muito quando Joana fala homens, é por isso que eu falo ser humano, porque não é só homem, é homem e mulher. Então, os seres humanos espelho. Como assim espelho? São aqueles que não têm identidade e refletem os modismos. Como eu me vi nessa fala, meu Deus do céu. Como eu me vi na minha trajetória, lá da adolescência, quando eu comecei a fazer palestra espírita para hoje. Como eu sou diferente, graças a Deus. Porque aí lê um texto sobre estoicismo. Eu vou falar de estoicismo na próxima palestra que eu fizer. Aí vai, ou seja, ser humano espelho. Vai mostrar o modismo da coisa. E aí o tempo inteiro a gente faz isso, a gente vai tomar cuidado, tomar realmente cuidado, para se perguntar qual é a nossa essência. Qual é verdadeiramente a nossa essência? Que a gente fica preso
ao que o outro vai pensar de nós. Ficamos completamente aprisionados à validação que o outro nos dá ou não. Se o outro vai me permitir ser isso aqui que eu estou parecendo. E aí eu faço de conta. Aí isso me faz lembrar Carl Rogers, que vai fazer a contraposição entre o eu real e o eu ideal. Ele vai dizer que o grande problema da humanidade é justamente essa idealização de um eu. Geralmente essa idealização é baseada no que os outros esperam de você. Geralmente é assim. No que você acha do que os outros esperam de você. E aí você quer mostrar que você está próximo desse ideal, mas é como um horizonte, né? Aquilo que eu já falei aqui de Eduardo Galeano. O horizonte está lá, a gente se aproxima, ele se afasta. A gente se aproxima, ele se afasta o tempo todo. E aí quando a gente percebe, o horizonte só serve para isso, para fazer a gente caminhar. Porque no final das contas não dá para a gente alcançar o ideal nunca. Sempre ele vai estar mais longe. Sempre a gente vai elaborar esse ideal e não vamos conseguir. Diga, meu querido. Esse eu ideal pode ser uma defesa também. Pode ser uma defesa, porque às vezes você quer que o outro não te rejeite. E aí para fugir da rejeição você se afixa nessa visão, nessa perspectiva. Aí é interessante que Carl Rogers... defesa no sentido de, também nesse sentido, mas também no sentido da própria pessoa em não se vendo, ela pode ser um mecanismo dela estar se defendendo daquilo que ela pode enxergar dela, que é muito feio. Os aspectos negativos do eu, né? Sim. Mas aí o Carl Rogers propõe uma coisa extremamente revolucionária. Ele diz o quê? Que a gente precisa abdicar do eu ideal. Aceitar o eu real, vivê-lo, porque isso faz com que aquela força que você estava o tempo inteiro lutando contra você, porque ter um eu ideal faz com que você lute contra você o tempo todo. E aí você faz o quê? Você abdica dessa luta, aceita o que é, corta e vive o real. No momento que você vive o real, você abre caminhos para experimentar, para ampliar seu repertório, para experimentar novos modos de existir. E aí essa luta em glória, quando você luta contra você mesmo, se é você ganhar em algum momento, outra parte também é você perde no final das contas. Então não adianta você ficar lutando contra, não funciona desse jeito. É preciso que você lute junto, lute a favor. E aí você abdicar do ideal, quer dizer você ter energia suficiente para experimentar novos modos de ser. E aí você muda. É por isso que Rogers fala assim, ó, eu só mudo aquilo que eu aceito. Não dá para mudar o que eu não aceito. Só mudo o que eu aceito. Diga. A educação em valores humanos foi inspirada pelo Saibaba, desenvolvida por psicólogos e pedagogos também. Fala de que nós somos três, que parece muito desenvolvido, aquele que nós pensamos que somos, aquele que somos verdadeiramente e aquele que age que nós somos, que é o ideal. E que o processo de unificação desses três se daria por meio do desenvolvimento do amor. Da personalidade. Você entende o amor como um mecanismo de unificação desses três? Você tem essa percepção? Sim, o amor faz toda a diferença, porque a gente vai ver que justamente a partir de uma amorosidade é que a gente vai primeiro ter uma atitude amorosa conosco. Isso já faz com que a gente deixe de ficar lutando contra a gente mesmo, que a gente vai aprender a se colocar no colo, a olhar assim, dizer, oh meu Deus do céu, esse sarapatel de coruja, e agradecer por ser o que é. Isso faz toda a diferença. E obviamente que na relação com o outro, essa amorosidade, que assim, eu gosto sempre de lembrar dessa lógica oriental que você trouxe de Sai Baba, tem também um autor que eu gosto, que é bem complexo, bem, mas é interessante que ele vai dizer o quê? Que
que é Osho, ele diz assim, que o alto amor tem que ser tão grande, tão grande, tão grande, que transborde e alcance os outros. Isso que é verdadeiramente a questão de amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, o benchmark, o padrão ouro, é o si mesmo. Você tem que amar a si mesmo para amar ao outro. Então é justamente esse amor que transborda e alcança os outros. Essa amorosidade que vai fazer toda a diferença. Diga, Mônica. Ô Danilo, vamos pegando a deixa dele com relação ao amor. O seu eu real, quantas vezes, eu falando no dia a dia, mãe, pai, filho, neto, você transforma esse eu real no eu ideal para viver em harmonia com todo mundo, para viver sendo... Entendeu o que eu quis dizer? Não. Poxa, ninguém entendeu não, foi? Por exemplo, o eu real. Você de repente, eu não gosto daquilo, não sei o quê, mas aí tem um neto, tem uma filha. Aí você abre mão daquele seu real e muitas vezes você O fato vai de pra você viver em abrir paz. mão já é parte do seu eu real também, não é uma coisa fora. Entende? É também seu eu real. A gente com o eu real vai ter conflitos internos, a chamada dissonância cognitiva. Eu quero uma coisa, mas eu também quero outra coisa. Só que essas duas coisas são incompatíveis. Mas, às Eu vou vezes, ter que fazer escolhas. Nem sempre você quer. Por exemplo, você está no domingo, um exemplo bem familiar. Você está no domingo, aí uma filha, minha mãe, fique com os meninos para ele não sei aonde, com o marido, não sei o que lá. Ou você não está nem afim de correr atrás do menino. Você diz não. Não vou. Eu falo, não vou. Não posso. Não vai O dar. amor que ele falou, de amor. Pô, e vem cá, e dizer não é falta de amor? Desde quando? Dizer não também é dizer, olha, eu sei que você precisa, mas eu também preciso do meu descanso. Muito obrigado pela oportunidade de dizer não pra você. Não tem problema. Vou fazer o quê? Cada um tem que se responsabilizar pelas suas escolhas. A gente tem que dizer não também. É amoroso dizer não, gente. Dar limites também é amor. E Samitiba vai falando sobre isso, né? Ele fala muito bem sobre isso. De que quando a gente diz sim o tempo todo, isso não é amor, não. E isso é algum problema. É uma questão afetiva. Você já botou ali, agradar. É isso, né? É. Aí, ó. Quando você é completamente sem identidade, aí você vai querer agradar os outros. E aí Joana vai falar que isso é comportamento neurótico. Eu não tenho mais jeito. Então, é preciso que a gente desperte para a realidade de que quando a gente fica vivendo para agradar o outro ou para não desagradar o outro, a gente não está olhando para dentro, não está realmente se conhecendo, se aprimorando. Porque isso sim faz diferença. A gente tem que também aprender a desagradar. No texto ela fala disso o tempo todo. Inclusive no momento em que a gente, muitas vezes, toma uma posição religiosa diferente da família, uma atitude religiosa diferente da família. Algumas pessoas aqui têm isso. Aí o que acontece? Você desagrada. Mas eu estou muito mais agradável agora comigo mesmo do que o que eu estava antes, agradando a todo mundo. Então é preciso que a gente amplie olhares para perceber que você não está aqui encarnado no planeta Terra para agradar todo mundo. Não é isso. O objetivo não é esse. A gente precisa realmente tomar cuidado. E aí Joana vai falar sobre religião sem religiosidade. Do que a gente está falando aí, nesse momento? Religião só teoria? Religião, gente. Aí os termos religião e religiosidade são oriundos de uma palavra do latim. Tem duas versões etimológicas mais citadas. Tem outras versões, mas não são tão citadas. Mas a mais citada, sem dúvida alguma, é de religio, que é religar-se. Religar-se a Deus. Isso tem muito a ver com o mito, a neurose do paraíso perdido. Você foi criado e expulso do paraíso. Seu caminho de volta agora para o paraíso é o seu religar-se a Deus. Você foi desligado de Deus e agora você vai religar-se a Deus. Como eu disse, os psicólogos transpessoais
Dizem que isso é uma base neurótica. É a neurose do paraíso. Porque a gente não está desligado de Deus hora nenhuma. Isso é uma visão egóica equivocada. Por isso, neurose do paraíso perdido. A gente o tempo inteiro está com Deus. Pierre Weil, a frase que eu tanto cito, né? Aquela frase dele que diz assim: quando uma onda olha para outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. Ou seja, nós somos Deus, mas a gente não consegue ainda enxergar isso. Um dos nossos objetivos de estarmos ainda encarnando no planeta Terra é tomarmos essa consciência. A Baba fala isso o tempo inteiro, né? Somos Deus, a gente precisa tomar consciência dessa verdade. Então é preciso que a gente desperte para essa realidade. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Nós precisamos tomar consciência dessa realidade, ainda não conseguimos. Viver a vida em abundância prometida por Jesus não é ter fortuna de dinheiro que a gente não tem e aí fica querendo atrás, chegando lá. Não, é despertar para a realidade de que nós já somos ricos. Porque temos o universo todo à nossa disposição. Mas a gente não tem, a gente acha que precisa de dinheiro no bolso, dinheiro na conta. E aí com isso só vai usufruir dessa abundância, supostamente quando... É a história do eu ideal, né? Quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho eu vou ser... Quando eu quitar meu apartamento, quando eu comprar meu Porsche, quando eu passar no concurso público, quando eu... O tempo inteiro a gente está jogando para frente e nunca é feliz. Porque não consegue ser feliz hoje com o que tem, com o que vive. Não consegue sentir verdadeiramente gratidão com o que é. Que é tomar essa consciência. O que significa Yahvé na língua hebraica? Eu sou. Deus é aquilo que é. Então é tomar consciência do que eu sou e de que o eu sou está em mim. É difícil, Mônica, mas é a jornada, né? Às vezes é a jornada. Uma pessoa que está doente, está com a casa cheia d'água, cheia de rato, passando fome, os filhos tudo melequento. Como é que uma pessoa vai ter essa consciência, já que o físico é tão importante na dor da gente? Questão 922 do Livro dos Espíritos. Lembram? Posse do necessário para a vida material e para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Nesse caso aí não tem a posse do necessário. Como é que vai ser feliz? Realmente é difícil. É difícil. Né? Realmente é difícil. Então caminhar primeiro para isso aí. E aí é que cabe a questão do bem, do benefício que os outros vão fazer por isso. Pensar numa situação dessa, entendeu? A dor é tão grande que ele bota longe disso tudo. Não é fácil não. Mas o desafio é esse, que a gente em solidariedade consiga juntos auxiliar para que isso aconteça. É porque a gente pode estar apertado esse mês, o outro melhora, não sei o quê. Mas a gente tenta, todo mundo cheiroso, bonito aqui, tem uma coisinha ou outra. Mas, Danilo, muitas vezes eu convivi com pessoas que não tinham absolutamente nada. De você olhar assim, meu Deus, como é que vive aqui? Danilo, é uma realidade que muita gente aqui não sabe nem que existe. Eu lembro de um exemplo dado por Divaldo Franco, uma história conhecida, talvez se vocês quiserem pesquisar no YouTube sobre isso, vocês vão encontrar. É a história de uma senhora que morava nos Alagados, que frequentava a mansão do caminho lá na calçada, que depois que Divaldo foi perceber que na verdade ali era São Luís reencarnado. Imagina o que é isso aí, né? Morava nos Alagados, nas palafitas. Teve um filho, educou esse filho, depois de uma situação terrível. Ela educou esse filho. O filho foi se tornar médico. No final da vida, o filho renegou a mãe, pediu para ela nunca procurar ele, porque ele tinha vergonha da mãe. E aí, ela desencarna e esse filho vai procurar Divaldo. E aí Divaldo vai fazer a
a jornada de redenção da consciência daquele homem que se sente tão culpado. Interessantíssimo, depois pesquisa que vale bem a pena. Né? Numa situação periclitante, ela morre inclusive de tuberculose. É bem difícil a situação dela, né? Hemoptise. Aí Edivaldo ali na beira do leito, junto com ela, no fim da vida, de madrugada. E ela contando a história do filho, pedindo a ele, pelo amor de Deus, para que se o filho procurasse ele, que ele falasse que ela tinha perdoado ele. Uau! Aí vale um seminário, é só essa história aí já vale um seminário bom aí pra gente pensar. Depois, inclusive, vou incluir alguma palestra para poder a gente discutir. Então vamos lá. Eu contei bem a facão a história aqui, viu? Bem mal contada, bem cortado de tesourinha de unha. Então, cuidado aí, porque tem muito mais coisa, muito mais detalhe. A história é bem elaborada. Depois vocês podem procurar. E aí a gente vai ver Joana falando sobre a questão do conceito de Deus. Muitas vezes a pessoa vai vivendo essa religiosidade institucionalizada, e aí religião no sentido de instituição religiosa. Religiosidade no sentido de sentimento subjetivo, individual da pessoa com Deus, com a espiritualidade, com o espiritual, o transcendental. Tá clara a diferença? Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Religião, por exemplo, catolicismo, umbandismo, não sei, vamos lá, candomblé. A gente vai falar da religião como sendo essa instituição macro, enquanto que a religiosidade é a forma como um indivíduo vivencia aquilo ali. Ok? Então é o que eu sempre gosto de falar assim: religião é a embalagem, religiosidade é o conteúdo dessa embalagem. É isso aí. Cortando a facão é isso. Tá ali o frasco, e o que está dentro do frasco é a religiosidade. A forma como você vivencia. Do mesmo jeito, você pode não ter religião nenhuma e ser uma pessoa extremamente religiosa, com suas atitudes diárias. Você pode não ter uma religião institucional, mas ter uma atitude religiosa diante da vida. Uma atitude contemplativa, uma atitude respeitosa, caridosa, solidária. Isso é viver a religiosidade. Diga. Interessante que dizem que até grandes cientistas, Pascal, Einstein, eles eram religiosos nesse sentido. Sim, no sentido de religiosidade. Sim. Aí é que tá. Pascal tem uma frase fantástica. Você falou Pascal aí, pra lembrar mesmo, né? Instigado aí pra me lembrar de falar disso. Pascal falou, olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó: quanto menos, a ciência é assim, ó, funciona assim, ó. Pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima dele. Olha que fala fantástica, olha que fala incrível. Quando a ciência é só superficial, você se afasta da visão de Deus. Quando a ciência aprofunda, aí eu vou usar o exemplo do próprio Einstein, você se aproxima dele. Então eu acho fantástico aí para a gente pensar, né, a questão da atitude religiosa diante da vida. É uma atitude diferenciada. Você pode ser ateu e ter uma atitude religiosa. Entende? A questão tá aí. Aí uma coisa interessante, né? Dentro do movimento espírita, e aí tem uma diferença boa também aqui, né? Movimento espírita é diferente de doutrina espírita. Movimento espírita é o que nós humanos... Aliás, eu sempre falo isso, né? O maior problema do movimento espírita se chama espírita. É porque só fica no movimento, né? São os espíritas. O problema do movimento espírita são os espíritas. A grande questão é essa, né? Somos imperfeitos, então o movimento carrega as nossas imperfeições, naturalmente. Então, fazendo essa diferenciação aí, fica claro que a doutrina espírita em si tem aquelas tantas consequências, mas existem teóricos não religiosos que estudam religiosidade, e alguns estudam o espiritismo no Brasil. Eles vão dizer que existem, na verdade, espiritismos. Só para a gente ilustrar aqui na nossa lógica de Salvador.
Existe uma forma de viver espiritismo inspirada, por exemplo, no que a gente vê na Mansão do Caminho, outra forma um pouco diferente no que a gente vê na Cidade da Luz, outra forma um pouco diferente a gente vê lá na Fundação La Harmonia, outra forma um pouco diferente lá na Federação Espírita do Estado da Bahia. A gente vê nitidamente a forma de viver, outra forma completamente diferente na Casa do Caminho, né? Então tem formas diferentes de viver o espiritismo. Isso é o movimento espírita. Existem diferenças, mas espiritismo é o núcleo duro, a teoria que nos embasa é doutrina espírita, tá? Então essa é a diferença. E ainda assim, dentro de cada casa espírita, a gente vai ver que existem espíritas diferentes e cada um vive de uma forma diferente. Então temos que levar em conta que somos seres humanos e carregamos imperfeições. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai sentar lá para poder receber, bota a mãozinha para cima e aí fica preso no ritual, achando que é a mãozinha para cima. Não, vamos dar a mão aqui. Não, a mão direita em cima, assim, a esquerda embaixo. Não sei. Aquilo ali. Bateu, doeu, leva pra casa que é seu. Como se a mão não pudesse doar ou receber de um jeito ou de outro. Não existe isso, gente, ó. É do coração. Lembra que a adoração é do coração? Negócio de mão pra cima, mão pra baixo, não tem nada disso. Ai, que nem a história que Divaldo conta, né? Que uma vez foi no interior, aí percebeu na casa espírita que o povo todo era banguela. Aí eu achei estranho, fui perguntar. Aí não é porque não disse que ia ter pranto e ranger de dentro, aqui já não vai ter o ranger. Então, Não é possível, é uma anedota, não é uma anedota. Aí a gente vê, né? O povo chega na reunião mediúnica, aí tem um lá que tá descalço, diz que é melhor porque conecta com a energia telúrica e não sei o que, papapá. E aí com isso a gente para assim, aí vê todo mundo agora tá descalço, aí virou um ritual daquele lugar. É preciso a gente tomar cuidado com isso, tá? Danilo, são rituais. Eu fui numa casa espírita, eu tava de calça jeans e uma blusa marrom. Aí quando eu fui entrando, foi de curiosidade, porque eu nunca saí daqui, né? Aí quando eu fui entrando, aí eu me identifiquei, que eu queria conhecer, minha senhora, a senhora só não pode entrar porque a senhora está de roupa escura, aqui a gente não permite roupa escura. Eu olhei para ela assim, aqui é um centro espírita mesmo? Eu disse, minha filha, o que menos importa é minha roupa, o que está importando aqui é a minha vontade de conhecer, de querer. Mas não pode, eu só entrar nesse centro espírita, não serve para mim. Quem está preocupado com a minha roupa, me poupe, né? A gente Tem precisa, muita maluquice. a gente precisa também, obviamente, respeitar, mas volta e meia precisamos nos posicionar também, né? A gente precisa, às vezes, não dá para ser omisso diante de certas circunstâncias. Obviamente que a gente vai falar. Estamos falando de doutrina espírita mesmo? Ou são anexos que são colocados aí, adendos que são colocados a posteriores na questão do espiritismo? Porque o espiritismo não tem ritual. Inclusive uma coisa importante, às vezes a gente percebe espíritas dentro do movimento espírita que querem um espiritismo não religioso, sendo que doutrina espírita tem um aspecto tríplice, né? Tem a questão da ciência como método de investigação, filosofia, que é a consequência do que foi observado, e as consequências religiosas, morais, daquilo que a gente tem com relação ao que é revelado. Então temos esse tríplice aspecto. Mas existe uma corrente forte, inclusive no movimento espírita brasileiro, que é contrário à visão religiosa, tá? Então, a gente também precisa levar em conta. Aliás, a palavra religiosidade dentro... Eu fui preparando a nossa fala de hoje, eu fui pesquisar na Kardecpedia, que é um site que eu sempre recomendo às pessoas, e lá eu coloquei na busca a palavra religiosidade. Só aparece na obra O que é o Espiritismo, quando Kardec está falando sobre as reuniões espíritas, dizendo que na reunião espírita é preciso que a pessoa tenha um sentimento de religiosidade. Só isso aí já é suficiente para perceber como, sim, uma atitude religiosa vai fazer toda a diferença. Uma vez eu estava... O que é espiritismo
que ele fala claramente que esse espiritismo não é religião. É bem firme, mas ele não é. Aí quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, mas eu acho que não é. Né? Não acho que não é. Pode ter se tornado no Brasil, com a influência do cristianismo, mas na raiz, eu não acredito. Sim, no que é o espiritismo, eu me lembro disso. Sim. Tem no livro A Gênese uma fala de Kardec também que é bastante interessante, e na Revista Espírita a gente vai ver diversas falas com relação a isso, dizendo que você pode ter qualquer religião e ser espírita. Olha que interessante essa visão, né? Você pode ser católico e espírita, você pode ser budista e espírita, você pode ter essas perspectivas. Só que no Brasil a gente teve realmente uma mudança aí dessa perspectiva, e a gente tem dentro do movimento espírita um olhar muito forte da religiosidade, em detrimento dos outros aspectos da doutrina. E é preciso que a gente tome cuidado por isso, né? Porque temos que aprender todos os aspectos, e não apenas a religião como é forte no Brasil. Lá mesmo em que é o espiritismo, no diálogo com o padre. Sim, nesse diálogo. Curiosamente, eu estou para dar uma resposta para uma pessoa exatamente sobre esse assunto, eu estou pesquisando esses dias. Lá mesmo no diálogo, Kardec propõe avançar na questão conceitual do ser de religião. E no final, embora ele diga que a origem começa como ciência, porque ele começa pesquisando, e aí vai bater nos aspectos filosóficos daquela realidade espiritual, sabe? E a derivação desse caminho é bater na porta da religiosidade e da religião, aí a forma como a pessoa vai relacionar. Então, nesse mesmo momento, a gente avançar no que Kardec vai dizer, logo depois que ele diz, não é religião porque não começou assim, mas o que você entende de religião? E aí, daí que a gente conclui que tem um tripé, e se tirar esse tripé, não quer dizer que é só o Brasil, não, porque senão a gente fica achando que o brasileiro é oba-oba, ou é muito religioso e desconecta das outras coisas. Mas se tirar esse tripé, desmonta. Porque o objetivo, se o nosso objetivo, como você acabou de notar aí, lá no Evangelho, é chegar a Deus, se a gente precisa fazer esse caminho para fazer essa ligação, então perde o sentido. Então, quando eu vejo, você colocou muito bem, dentro do movimento, uma corrente que vem tentar desligar ou tirar esse tripé desse banquinho, vai chegar num lugar que eu não sei, tentando buscar um purismo que talvez não seja muito interessante. Ideal, né? Aí você me faz lembrar uma segunda perspectiva com relação à etimologia da palavra religião, que é a palavra relegere, que é reler, é uma releitura, é ter um outro olhar com relação à vida. Isso me toca bastante porque eu confesso a vocês que doutrina espírita faz você enxergar as coisas diferentes. É outra visão, é outra perspectiva, é outra interpretação da existência. O que você vive ali de sofrimento, você vai ter outro olhar sobre o sofrimento. Você vai ter outra perspectiva com relação ao futuro. Tudo isso também precisa ser levado em conta, né? Mas assim, a gente vai ver que sim, a doutrina espírita acaba trazendo uma atitude religiosa diante da vida. Isso aí não tenho como questionar. No IBGE já incluiu o espiritismo como religião. Sim, não sei sim. se foi feito na casa, mas Sim. você escolheria como uma Sim. religião. Curioso é que o IBGE foi lá na minha casa fazer entrevista e a hora nenhuma perguntou religião. Lá em casa. Interessante. Comigo não foi. Eles têm módulos compactos e Deve ter sido o compacto que me entrevistou. Eu também perguntei, por que não me perguntou? Não, é porque o meu padrão aqui é só para esse tipo de pergunta. Então, Entendi. tem expandido, como declaração Sim, foi sim, sim, tem sim. expandido esse significado. Sim. No caso da PCF do IBGE, teve essa mesma situação. Ou como eu queria que fosse parecido, não sei. Mas tudo bem, vamos lá. Então é isso. Ela vai dizer no texto que algumas pessoas vivem a religiosidade numa atitude de uma vida esvaziada de esperança, porque está preso ali somente a ritualística, está preso ali a fórmulas vazias.
E com isso, ela vai dizer o quê? Que a religião vai servir como uma proibição castradora, um dogmatismo irracional, que na verdade a religião deveria servir para trazer para o ser humano os fundamentos da sua existência, os porquês da vida, os paraquês da vida. O olhar de para onde eu estou indo, de onde eu vim, por que eu estou aqui. É isso que a religião deveria trazer para que a pessoa vivesse. E isso exige que a pessoa tenha coragem de ser o que é, em termos religiosos. De viver a sua religiosidade com coragem, para não se apegar às normas, para não ser só estatística. É aquilo que eu falo. De temente a Deus, rapaz, quem inventou esse negócio? É a Velho Testamento. O Velho Testamento fala do temor a Deus. Novo Testamento fala do amor a Deus. Olha a diferença, né? Então a gente tem. Você chega, meu Deus, vou temer um negócio desse. Então, por quê? Porque, como diz Joana, no início, aí está no próximo slide, são os atavismos religiosos. Por que a gente começou a ter religião institucional? Porque faziam rituais para acalmar a Deus, porque tinham medo de Deus. Para doar, fazer sacrifícios a Deus, para agradar a Deus. Tudo isso é a religião por conta do medo. E aí com isso a gente, fé e medo, né? A gente vê que anda junto a isso. Isso é uma coisa e outra o tempo todo. E aí a gente vive inclusive no momento em que o medo é muito forte. Nosso momento evolutivo na história da humanidade é o momento em que a mídia usa o medo como controle. A gente vê isso, né? Os programas de TV nos dão medo. Hoje em dia a gente liga a TV, aí fica com medo. Por quê? Porque isso controla o ser humano. E aí é que é interessante a gente perceber, né? Que quanto mais fé, menos medo. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais medo, menos fé. Então a gente precisa o tempo inteiro estar desperto para perceber que sim, o medo tem uma função, é importante viver, não tem nada de errado, é instinto de conservação, tá tudo certinho, mas daí a ficar preso ao medo existe uma distância enorme, né? Então a gente precisa viver essa coragem, porque temos fé. Diga. Aí está despertando também as questões de doenças mentais. Sim. Aí é interessante, ó. No movimento espírita a gente ouve muito uma fala que eu acho curiosa, que quanto mais religiões, quanto mais religiosos, menos hospícios. Eu acho interessante isso, essa fala, porque assim, eu trabalho com saúde mental, tá? Trabalho com saúde mental já há 20 anos e digo, sim, conteúdo religioso é muito comum nos transtornos mentais. Agora eu não tenho como categoricamente afirmar que se a pessoa vive a religiosidade dela, ela tem menos transtorno mental. Mas eu vejo na estatística dos estudos da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, que quanto mais a pessoa tem uma vivência significativa da sua religião, ou seja, vive a religiosidade, menos sofrimento, menos impacto negativo das vivências desafiadoras da vida. Então a pessoa vive verdadeiramente, acredita naquilo mesmo, ela tem menor impacto. Então isso aí é uma estatística interessante. Só por isso já vale a pena, né? Que a gente vivencia a religiosidade. O próprio Jung também afirmava. Sim, Jung também traz isso. E a gente vê o quê? Que a função da religião é que a gente desperte o Cristo interno. Usando aí uma fala de Pastorino, aliás, nessa parte do capítulo, Joana se aproxima muito do que Pastorino fala. Pastorino vai falar da individualidade e da personalidade, né? Existe o despertar do Cristo aí em nós, né? Então, com relação à individualidade e à personalidade, a gente vê que, como eu sempre falo nas palestras, né? Eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Danilo é personalidade, eu sou espírito imortal. Espírito imortal é individualidade. É quem verdadeiramente eu sou. Então Joana vai dizer o quê? Que nossa jornada é fazer com que a individualidade se sobreponha à personalidade. Que eu não me apegue ao meu ego, não me apegue a Danilo, que eu me apegue à individualidade, a espírito imortal que eu sou, tomando consciência verdadeira de que eu sou espírito imortal. Eu não sou Danilo.
No momento em que eu vou me despindo de Danilo, melhor. Aí aquela frase que ela cita no capítulo do monge medieval, que diz assim: todo aquele que vive morrendo, quando morre, não morre. Eu vou me despindo de mim. Quando eu morro, eu não sinto apego a mim. Não sinto apego ao que eu vivi. Aí eu lembro daquele livro de... como é que é o nome dela? Uma trabalhadora lá da mansão que desencarnou, aí veio escrever um livro. Como é que é o nome, gente? É Otília. Otília Gonçalves, exatamente. Que ela vai descrever o quê? Que ela foi uma trabalhadora assídua na Mansão do Caminho. Só que no momento de desencarnar, ela ficou presa, apegada a quem ficou. Aos filhos, a posição, as coisas sociais. Ela olhou para trás. E aí isso desequilibrou ela no momento final. Isso acontece, esse é um risco. A gente precisa tomar cuidado para se despir de si ao ponto de olhar para frente e seguir. Seguir com todo amor, com todo carinho para quem fica, mas agora é o momento de seguir. Isso é a conseguir a autoconquista, para que a gente tenha ânimo robusto diante dos riscos da existência, porque isso é que vai fazer toda a diferença. Essa frase é muito forte, que a gente fica preocupado, porque a gente dizer que vive morrendo não é um aspecto de morbidade. É isso que eu pergunto. Mas o que é a vida, se não uma morte súbita, postergada? O que é a vida? Como diz meu falecido professor André Luiz Peixinho, a vida é uma doença sexualmente transmissível que invariavelmente conduz à morte. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e perceber, a verdade é essa, não tem nada demais. E a gente vivendo insucessos, com esse ânimo robusto, a gente vai olhar aquilo como aprendizado. Somos eternos aprendizes. Olha que outra atitude a gente vai ter. Passou por um sofrimento, passou por uma angústia, é aprendizado. A gente vai ter outro olhar sobre aquilo, outra leitura sobre aquilo. Sendo um eterno aprendiz, eu vou aprender com isso que eu estou vivendo agora e vou caminhando. E isso é outra atitude diante da vida, outra perspectiva. E aí com isso a gente supera o medo. Eu falei agora há pouco, né, da religião vivida por medo. Vou agradar a Deus sacrificando aqui um bode, sacrificando aqui um carneiro. Vou agradar a Deus dando aqui frutas, etc e tal. Como se Deus fosse realmente usufruir de alguma coisa daquilo ali que está sendo colocado. E aí é óbvio que a gente, superando, a gente se desliga desses atavismos para viver uma religiosidade, não por medo, mas sim por amor. E aí viver a nossa potencialidade, aquilo que está em nós em germen, para que vivendo essa potencialidade a gente seja... Olha o Cristo cósmico aí em nós, né? A tomada de consciência de que somos consciência cósmica. É a história da onda que olha para outra onda, sendo o oceano que olha para si mesmo. Tomando consciência que somos oceano. Danilo, todo aquele que vive morrendo, pegou mal para mim. Vive morrendo, dá a impressão que você é aquela Madalena arrependida. Sabe como é aquela pessoa viver morrendo? Me explique se é morrendo como? É aprendendo, despindo-se de si mesmo, vivendo outras coisas? Despindo-se de si mesmo, desapegando da visão que a gente tem da gente. Por exemplo, quando alguém lhe ofende, na verdade é você que se ofende. Olha que interessante essa fala. Ofender-se é um verbo reflexível. Ofender-se. É você que está se ofendendo. E se você em algum momento dá ao outro o poder de te ofender, é você que está dando esse poder para o outro. É você que se ofende. Então no momento em que você se despe de si, não tem mais por que me ofender. Eu vou lentamente me despindo de mim. E aí quando eu desencarnar, eu vou poder tomar total consciência daquilo que eu sou como espírito imortal. E não mais vou ficar aprisionado à visão equivocada que eu tinha de mim. Danilo, porque o ofendido é que tem o grau maior de ofensa, né? de prioridade. Isso, nós é que nos ofendemos no final das contas, né? Então, é despir-se de si. Lentamente você vai se despindo, percebendo aí, o que é excesso aqui? O que eu sou verdadeiramente? Não sou Danilo. Eu estou Danilo, então o que é que eu sou verdadeiramente? Eu vou me despindo de mim.
vou me desapegando disso. Vai E aí, dando lentamente, menos importante as coisas. vai dando menos importância. É um texto legal aí do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista. Olha a chuva. Então o ponto de vista é interessante porque a gente vai aprendendo a despertar para o fato de que estamos encarnados como espíritos imortais que somos. Mas E isso com é maturidade. É, como diz Kardec, um dos conceitos mais brilhantes de Kardec, na minha opinião pessoal, maturidade do senso moral. Esse conceito de Kardec, fantástico, está lá no capítulo sobre perfeição moral do Evangelho segundo o Espiritismo, claramente nos inspira maturidade do senso moral. Para algumas pessoas, aquela circunstância vai ser vivida, vida, céus, azar, coitadinho de mim. Para outras pessoas, aquela mesma circunstância é só um desafio a mais. E aí com isso a gente vai lentamente percebendo a maturidade do senso moral. É evolução, né? Processo evolutivo. E aí, ó, Livro dos Espíritos, questão 959, para a gente acabar. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma conserva a vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. A gente ainda tem medo de morrer. Mas a gente já morreu tantas vezes, gente. Ainda está aprisionado a esse medo. Está na hora de ir lentamente despertando. Obviamente que isso é o princípio da lei de conservação aí, né? A preservação aí, né? Esse senso e talvez o pensamento de que ainda há muito o que responder. Tem isso, né? A coisa não é o medo de morrer em si, é o medo de não ter vivido tudo que deveria ter sido vivido. Isso também pode acontecer. Diga. Uma passagem de Chico Xavier, que ele enfrenta uma tempestade na vida. Sim. Para minha surpresa, ele revelou ali mesmo. Sim. Que Emmanuel aparece. Tenha dignidade. Tenha dignidade. Morra com educação. O que acontece, gente? Ó, Joana termina o capítulo com essa frase que eu trouxe, porque eu acho que estampa o nosso pensar com relação ao tema religião e religiosidade. Ela diz assim, ó, a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Uma realização interior lúcida que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Então, isso é o convite da manhã, para que a gente reflita, né, de vivenciar a nossa religiosidade com inteireza, com integralidade, com entrega, com presença, com significado, com sentido existencial. Isso faz toda a diferença. Aí a gente vai lá na carta de Tiago, que é, sem dúvida, um texto da Bíblia, que é um dos textos bíblicos que eu mais gosto, é a carta de Tiago. E aí Tiago traz no capítulo 1, versículo 27, a seguinte frase: a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, conservar-se puro da corrupção deste mundo. Religião de verdade é fazer o bem. É viver o bem. É ser o bem. É sermos médiums do amor de Deus onde quer que estejamos. Isso é religião de verdade. Então que as bênçãos do nosso Mestre Jesus acolham em nós os sinceros sentimentos de religiosidade que nós abraçamos neste instante, para que possamos viver essa religiosidade em consonância com as leis morais que nos regem. Que assim seja. Vou fechar.